Olá pessoal, eu sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos dando continuidade ao assunto de modelos atômicos. Vamos falar sobre isótopos, isóbaros, isótonos. Também vamos ver configuração ou distribuição eletrônica. Porém, antes eu quero aqui retomar um exercício da aula anterior que nós não fizemos. Nós ficamos devendo esse exercício e eu vou colocar aqui na tela para vocês para a gente resolver o exercício de número 2. Então vamos fazer aqui a leitura desse exercício. Um elemento X, observe que ele não falou qual é o elemento, chamou apenas de X, então nós vamos colocar aqui X. Um elemento X possui 25 nêutrons. A gente coloca os nêutrons aqui na parte inferior do lado direito. Vocês lembram muito bem, vou colocar aqui um elemento X, em cima fica a massa, desse lado esquerdo aqui embaixo fica o número de prótons ou o número atômico, e do outro lado aqui fica o número de nêutrons. Então se ele deu aqui o valor de nêutrons, 25 nêutrons, então nós colocamos aqui o 25, onde ficam localizados os nêutrons. O outro valor que ele deu aqui foi 23 elétrons, a gente não coloca os elétrons aqui. Tá certo? Então, quando nós representamos um elemento químico, que nós colocamos a massa, os prótons e os nêutrons. Então, os elétrons não vão aparecer aqui nessa simbologia. Porém, ele está pedindo qual o número atômico, ele está perguntando qual o número atômico, que é o número aqui de prótons, e o número de massa desse elemento. A massa fica aqui na parte superior. Então, ele deu para a gente o número de nêutrons, tá certo? E quer saber o número de prótons e o número de massa. Porém, fica difícil a gente descobrir o número de prótons e o número de massa se só temos o número de nêutrons. Certo? Então, nós teríamos que ter aqui pelo menos dois valores. Para achar a massa, eu teria que ter prótons e nêutrons. Certo? Ou para achar os prótons, eu teria que ter a massa e os nêutrons. Porém, ele só deu o valor de nêutrons. Agora, observe que no exercício ele falou que a quantidade de elétrons, 23 elétrons. Elétrons nós não colocamos aqui, porém, esse valor de elétrons aqui vai servir para a gente descobrir o valor dos prótons, porque elétrons são cargas negativas. Lembra que nós falamos que a mesma quantidade de cargas negativas tem que ser de cargas positivas? Então, se esse elemento X ele tem 23 elétrons, que são as cargas negativas, é óbvio que ele vai ter 23 prótons também, que são as cargas positivas. Então, pelo valor dos elétrons que ele deu, nós sabemos aqui o valor dos prótons, 23. Tá certo? 23 elétrons, 23 prótons. Então, nós já encontramos aqui o número atômico, que é 23. Então, aqui nós já colocamos aqui, ó, 23, o número atômico. Ele quer também o número de massa. Aí ficou fácil, porque a massa, o valor que fica aqui em cima, é só nós somarmos o número de prótons com o número de nêutrons, os dois valores aqui de baixo. Então, 23 com 25 vai dar um total de 48. Então, achamos aqui também o número de massa. Tá certo? Assim nós resolvemos esse exercício de número 2. Agora nós vamos dar continuidade ao assunto, evolução dos modelos atômicos, e agora estaremos trabalhando sobre três conceitos aqui, que são isótopos, isóbaros, isótonos e isóbaros, tá certo? Eu vou grifar aqui na palavra isótopo, eu vou grifar a letra P, aqui na cor azul para destacar um pouco mais. Na palavra isótonos, eu vou grifar a letra N, tá certo? E a palavra isóbaros eu vou grifar a letra A. Eu acho que essas letras P, N e A nos lembram alguma coisa. P é prótons, nos lembra prótons. N nos lembra nêutrons. E A nos lembra massa. Lembra daquela representação do elemento químico? A
N, A de massa, N de nêutron, e aqui Z ou P, né, que é o número de prótons ou o número atômico. Tá certo? Então, isso aqui eu grifei de propósito já para a gente saber, já ter uma noção do que são isótopos, isótonos e isóbaros. Então, vamos ver aqui a definição de cada um e exemplificar. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, por isso que eu grifei a letra P, próton, só lembrar de prótons. Então, os isótopos, né, eles possuem o mesmo número de prótons, tá aqui a letra Z entre parênteses, que é número atômico, né? Prótons e número atômico é a mesma coisa. E diferente número de massa, ou seja, a massa deles são diferentes, eles só têm igual o número de prótons, tá certo? Então, isso que são átomos isótopos. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui os 3 hidrogênios, né, que existem na natureza, os 3 átomos de hidrogênios. E observe que esses 3 átomos aqui, o número de massa deles são diferentes. Observe que o primeiro, a massa é 1, o segundo, a massa é 2 e o terceiro, a massa é 3. Então, observe que a massa deles são diferentes, tá certo? Observe agora o valor de nêutrons. Nêutron aqui é 0, num de cá, no segundo, é 1 e num terceiro é 2. Então, os nêutrons também são diferentes. Agora, observe o número de prótons. Nesse primeiro hidrogênio aqui, o número de prótons é 1. No segundo, o número de prótons também é 1. E no terceiro também é 1. Ou seja, o número de prótons dos 3 são iguais. Isso que são átomos isótopos, tá certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui agora o exemplo com os 3 isótopos do oxigênio. Certo? Então, observamos que a massa dos 3 são diferentes, 16, 17 e 18. O número de nêutrons também são diferentes. Esse primeiro aqui é 8 nêutrons, o segundo é 9 e o terceiro é 10. Também é diferente. Agora, observe o número de prótons. O primeiro oxigênio é 8 prótons, o segundo também são 8 e o terceiro também são 8. Ou seja, eles possuem o mesmo número de prótons. A massa é diferente, os nêutrons são diferentes, porém os prótons são iguais. Isso que são átomos isótopos, tá certo? Vamos agora para isóbaros. Na palavra isóbaros, nós grifamos a letra A. A nos lembra massa. Então já sabemos aí que átomos isóbaros são átomos de diferentes números de prótons. Observe que agora os prótons serão diferentes, tá certo? Mas que possuem o mesmo número de massa. Então, átomos isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. É só você lembrar aqui da letra A, que representa massa, tá certo? Então, a massa vai ser igual, os prótons e os nêutrons serão diferentes. Então, vamos observar aqui. O primeiro exemplo aqui, nós temos o K, o potássio e o cálcio. Né? Observe que para isóbaros, e o outro termo que nós vamos ver aqui, que são os isótonos, são átomos diferentes. Átomos diferentes, tá certo? Lá em isótopos, são necessariamente átomos iguais, ou seja, átomos de um mesmo elemento químico. Então, vamos ver aqui o exemplo nosso é potássio e cálcio, né? O nosso exemplo de isóbaros. Então, observa aqui uma coisa. Os prótons do potássio é 19, ou são 19, e os prótons do cálcio aqui são 20. Então, observe que os prótons são diferentes, né? O número de prótons são diferentes. Vamos ver agora os nêutrons. Os nêutrons do potássio é 21 e do cálcio são 20. Então, observe que também são diferentes. Agora, observe a massa. A massa do potássio é 40 e a massa do cálcio também é 40. Ou seja, eles possuem o mesmo número de massa. Prótons diferentes, nêutrons diferentes, porém a massa iguais. Tá certo? Então, isso são átomos isóbaros. Vamos para o nosso segundo exemplo. Temos aqui agora 3 átomos, cálcio, né? Escândio e titânio. Então, vamos ver aqui. Observe que os prótons aqui do cálcio é 20, aqui do escândio também é 21 e do titânio é 22. Então, observe que os prótons são diferentes, tá certo? Agora, vamos ver aqui o número de nêutrons. Aqui é 22, aqui é 21 e aqui é 20. São diferentes também. Agora, observe a massa. A massa aqui do cálcio é 42, aqui do escândio também é 42 e do titânio também é 42. Então, observe que eles possuem prótons diferentes,
nêutrons diferentes, porém a massa são iguais, não é isso? Então, possuindo as mesmas massas, isso caracteriza átomos isóbaros, ok? Vamos para o nosso terceiro conceito aqui, que são os isótonos. Aqui nós grifamos a letra N, que nos lembra nêutrons. Então, átomos isótonos são átomos de diferentes números de prótons, os prótons são diferentes, de diferentes números de massa, a massa também é diferente, porém com o mesmo número de nêutrons, ou seja, átomos isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons. A massa é diferente, os prótons são diferentes, porém os nêutrons são iguais. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Nós temos o cloro e o cálcio, tá certo? Os prótons do cálcio são 17 e aqui do cálcio 20. Então os prótons são diferentes. Os prótons aqui, os nêutrons do cloro 20, do cálcio 20. Observe que são iguais. Então 20 nêutrons no cloro e 20 nêutrons no cálcio, tá certo? Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Se a gente observar, a massa é diferente. 17 aqui no cloro e 40 no cálcio. Então, a massa dos dois são diferentes. Os prótons também são. Eles apenas possuem o mesmo número de nêutrons. Isso que são átomos isótonos. Eu creio que ficou bastante claro aí. Vamos fazer um exercíciozinho, aplicando agora o que nós acabamos de aprender. Então, observe aqui. Analise os elementos químicos abaixo, A, B, C e D, e diga quais são isótopos, isóbaros e isótonos. Então, nós vamos aqui dizer quais são isótopos, isóbaros e isótonos. Eu tenho aqui os elementos com alguns valores, porém eu preciso completá-los. Observe que o átomo A ele tem massa, prótons, mas faltam nêutrons. Então, nós vamos calcular para estar completando todos eles para depois a gente analisar. Então, vamos para o elemento A. Aqui eu tenho massa e tenho os prótons. Como que eu acho os nêutrons? Subtraindo o valor da massa pelo valor dos prótons. Então, 38 menos 18, nós vamos ter aqui 20 nêutrons no elemento A. Vamos para o átomo B. Eu tenho o valor de prótons, aqui que são 18, e nêutrons que são 20. Falta massa. Como que eu acho a massa? Eu somo os dois de baixo. 18 com 20, 38. Certo? Átomo C, eu tenho a massa 39 e os prótons 19, faltam os nêutrons. Então, para achar os nêutrons, eu vou fazer o quê? 39 menos 19, 20. E o átomo D, eu tenho a massa que é 40 e os nêutrons que são 21. Para achar os prótons, eu vou subtrair 40 menos 21, 19. Certo? Eu vou só passar uma linha aqui para separar esses átomos, para a gente não confundir aqui os valores. Então, agora nós vamos ver quais são os isótopos, isóbaros e isótonos. Então, isótopos. Isótopo, observe que a letra P, são aqueles que possuem o mesmo próton. Então, observe que o número de prótons de A é 18. Os prótons de A aqui são 18. E do B também são 18. Então, eles possuem, A e B possuem o mesmo próton. Então, vou colocar aqui que A e B são isótopos. Tá certo? Então, observe que só A e B têm o mesmo próton. Agora, observando também, C e D têm o mesmo próton. C tem 19 prótons e D também tem 19 prótons. Então, eles também são isótopos. Eu vou fazer uma barra aqui para separar e vou colocar C e D. Então, observe que A e B são isótopos, com 18 prótons cada um. E C e D também são isótopos com 19 prótons cada um. Muito bem, agora vamos para os isóbaros. Isóbaros, vamos grifar aqui a letra A, tá certo? E vamos ver quem são os isóbaros. Para ser isóbaros tem que ter a mesma massa. Se eu observar aqui, A e B tem a mesma massa. A tem 38 e B também tem 38. Eu vou colocar aqui, A e B. São átomos isóbaros porque possuem a mesma massa. Já se nós observarmos C e D, a massa é diferente, então não são isóbaros. Então só tem isóbaros mesmos, A e B, que possuem 38 no número de massa. Vamos para os isótonos, grifando a letra N, que nos lembra nêutrons. Então vamos observar aqui quem são os isótonos. Se a gente observar aqui, A e B são isótonos. Observe que A tem 20 nêutrons, B tem 20 nêutrons e C também tem 20.
Então aqui, ó, C é 20, B é 20 e A é 20. Então eles possuem aqui o mesmo número de nêutrons. Então vamos colocar aqui, ó, A, B e C são isótons, porque possuem os mesmos nêutrons, tá certo? Então, exercício bastante tranquilo. Eu acho que ficou tranquilo, né? Ficou fácil. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que é distribuição ou configuração eletrônica. Então, nós vamos trabalhar agora com esse assunto. O que é distribuição ou configuração eletrônica? Eletrônica vem de elétrons. Nós vamos pegar os elétrons de um átomo e vamos fazer a distribuição deles ou a configuração desses elétrons, certo? E para isso nós temos um diagrama, vocês já estão observando aí. Esse diagrama foi criado por Linus Pauling, foi um grande cientista, certo? Ele criou esse diagrama, certo? Esquematizou. E é usando esse diagrama que nós fazemos a distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica. Observe aqui que quando nós estudamos modelos atômicos, nós aprendemos lá que o átomo pode ter até 7 camadas, né, que nós nomeamos através de letras ou de números. Ou seja, as camadas vão de 1 a 7, ou podemos também nomeá-las por letras do nosso alfabeto, K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas, tá certo? Vimos lá também que cada camada suporta uma quantidade máxima de elétrons. A primeira camada, que é a camada K, só podemos colocar 2 elétrons. A segunda camada, que é a camada L, podemos colocar 8 elétrons, né? Aqui é o valor máximo de elétrons que a camada suporta. A terceira camada, que é a camada M, podemos colocar 18 elétrons. A quarta camada, que é a camada N, pode conter até 32 elétrons. A quinta camada, que é a camada O, 32 elétrons também. A sexta camada, que é a camada P, 18 elétrons. E a sétima camada, que é a camada Q, 8 elétrons, tá certo? Então, nós vamos observar aqui como é montado esse diagrama. Observe que as camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são chamadas níveis de energia, né? Como afirmou o cientista Niels Bohr, são níveis de energia, certo? Então, nós temos aqui nesse diagrama os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? Esses números se repetem aqui na frente, aqui representam as camadas, esses níveis de energia, tá certo? Vocês observem aqui também nesse diagrama que nós temos umas quatro letras, letra S, letra P, letra D e letra F. Tá? Aparece aqui essas 4 letras. Essas letras são chamadas de subníveis. Então, observe aqui uma coisa. Ó. Os níveis são as camadas, que vai de 1 a 7. Os níveis de energia são as camadas eletrônicas. E dentro de cada nível nós temos os subníveis, né? Ou seja, o nível é dividido em subníveis. Tá certo? Então, o nível é maior e os subníveis são menores. Então, os subníveis nós temos aqui 4. O subnível S, o subnível P, o D e o F. E cada subnível suporta uma quantidade máxima de elétrons. Né? Então, o máximo de elétrons do subnível S é 2. O máximo de elétrons do subnível P é 6. Do subnível D é 10. E do subnível F é 14. Então, nós precisamos respeitar esse limite aqui de elétrons por subníveis. Tá certo? Então, se você observar aqui, como foi montado esse diagrama, observe que a camada K, que é a camada 1, como ela só suporta 2 elétrons, então eu coloquei 1s2. O 1 é a camada, camada 1. O S é o subnível, que nós vimos aqui agora, o subnível, tá certo? E o 2 é a quantidade de elétrons. Então, se a camada K só suporta 2 elétrons, ela só vai poder ter o subnível S, porque ele já suporta 2 elétrons. Então, a camada K fica completa. A segunda camada, que é a camada L, ela suporta 8 elétrons. Então, eu coloquei aqui, já que a camada 2 vai ser 2s2, 2p6. Por que eu coloquei agora o S e o P? Porque se a gente somar aqui os elétrons do S e do P, 2 com 6 vai dar 8. Então, se a camada 2, a camada L, suporta 8 elétrons, eu vou precisar do S e do P para formar os 8 elétrons. Por isso que está aqui 2s2, 2p6. A terceira camada,
ela suporta 18 elétrons, tá certo? Que é a camada M. Então está aqui 3s2, 3p6, 3d10. Observe que agora nós colocamos a letra S, a P e a D. Por quê? Porque se essa camada suporta 18 elétrons, eu vou precisar desses 3 subníveis para formar os 18 elétrons, porque o S é 2, o P é 6 e o D é 10. Então 2 com 6, 8, com 10, 18. Por isso que eu precisei de 3 subníveis. Se você observar a camada N, que é a camada 4, ela suporta 32 elétrons. Então a gente já vai perceber que nós vamos precisar de todos os subníveis aqui para formar 32 elétrons. Eu vou precisar do S, do P, do D e do F, porque somando tudo aqui, 2 mais 8 mais 10 mais 14, vai dar um total de 32 elétrons. Por isso nós colocamos aqui todos os 4 subníveis. Ó, a camada 4, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. A camada 5, que é a camada O, se repete, porque é 32 também, então vai ser a mesma coisa da camada 4, da camada N. A diferença é que no lugar do 4 nós colocamos o 5, porque é a camada 5. A camada 6, que é a camada P, já reduziu o número de elétrons, são 18, então só vou precisar novamente de 3 subníveis, do S, do P e do D, porque somando os elétrons aqui em cima já formam 18. E a camada Q, que é a 7ª camada, ela só suporta 8 elétrons, então nós vamos precisar só do subnível S e do subnível P, tá certo? Porque 2 com 6 forma 8. Então esse esquema foi montado aqui por Linus Pauling, respeitando a quantidade máxima de elétrons, né, o limite de elétrons de cada camada. Então ele elaborou aqui esse esquema, né, que nós utilizamos para fazer a configuração eletrônica. Porém, observe aqui que tem aqui algumas setas, né, na diagonal, certo? E essas setas, elas foram traçadas aqui, elas representam a ordem crescente de energia. Então, à medida que nós vamos descendo aqui, vai aumentando a energia, tá certo? Ou seja, a gente está trabalhando da parte de dentro do átomo para fora, certo? A gente está indo para a parte externa, né? Começando da primeira camada e saindo para as camadas mais externas, porque é assim que aumenta a energia em um átomo. Então, essas setas, elas seguem essa ordem, tá certo? Então, nós começamos da primeira seta e vamos aqui na sequência, seguindo aqui as setas, e assim nós estaremos aumentando os níveis de energia. Então, para fazer a configuração, nós precisamos aqui seguir a orientação dessas setas, porque elas estão organizadas em ordem crescente de energia, tá certo? Ou seja, para fazermos a configuração, nós teremos que seguir necessariamente essas setas. Então, vamos ver como funciona isso aqui na prática. Observa que o nosso primeiro exemplo, temos aqui Be, número atômico 4, aqui é o berílio, certo? É o metal. Temos o número atômico 4. Esse número atômico, que é o número de prótons, né, se ele tem o número atômico 4, ele vai ter também 4 elétrons, né, porque cargas positivas e negativas são a mesma quantidade. Então, vamos ver que se ele tem 4 elétrons, vamos pegar os 4 elétrons desse elemento e fazer essa distribuição eletrônica seguindo esse diagrama aqui que nós observamos agora. Então, observe que eu vou começar sempre na primeira seta e vou descendo aqui, ó. Então, descendo na primeira seta, nós temos aqui um S2. Aí nós colocamos aqui um S2. Tá certo? Quando a gente termina a primeira seta, nós voltamos lá para o início e começamos a segunda seta. Então, sempre quando você chega no final de uma seta, volta lá para cima e começa a outra seta. Então, começando a outra seta, nós vamos descendo aqui nela e temos aqui 2S2. Aí vamos escrever aqui na frente 2S2. Certo? Se a gente observar, o berílio tem 4 elétrons. O número atômico é 4, então são 4 elétrons. Então, nós já chegamos aqui nos 4 elétrons, porque eu tenho aqui um S2, 2S2. Então, eu tenho aqui 2 elétrons no S e 2 elétrons aqui no outro S. Então, 2 mais 2 dá 4. Então, a configuração desse elemento já está completa. Tá certo? Aqui a gente chama de configuração em nível. Configuração em nível porque... Ou em subnível. Desculpa, em subníveis, porque nós estamos aqui usando os subníveis. Tá certo? Aí nós pegamos essa configuração em subnível e transformamos ela também em nível, porque o exercício pode pedir a configuração do elemento em subníveis ou pedir a configuração em níveis. Então, subníveis é quando aparecem as letras S, P, D e F.
E nível é quando aparece essas letras aqui, ó, K, L, M, N, O, P, Q, tá certo? Então, vamos pegar essa configuração em subnível e transformar ela em nível. Então, aqui nós temos um S2, nós temos a camada 1 e a camada 2. A camada 1 aqui, se nós observarmos, é a camada K. Então, eu vou trocar o número 1 pela letra K. E vou colocar aqui igual, e vou colocar a quantidade de elétrons que tem na camada 1. Se aqui está 1s2, tem 2 elétrons, então K é igual a 2. Então, observe que eu eliminei o S agora, o subnível sai, tá certo? O número 1, que representa a camada 1, eu vou trocar pela letra, que representa essa mesma camada, que é a letra K. E na frente aqui eu vou colocar a quantidade de elétrons que estava aqui nessa camada, que é 2. Então, observe que nós estamos pegando a configuração que foi feita em subníveis e estamos fazendo ela em nível, tá certo? São dois tipos de configurações. Porém, aqui nós temos a camada 2 ainda. A camada 2, se nós olharmos aqui, a camada 2 é a camada L. Então, eu vou trocar o 2 pelo L. E vou colocar igual. E vou ver quantos elétrons tem aqui. Aqui nós temos 2 elétrons também. Então, L é igual a 2. Então, nós fizemos aqui a configuração em subníveis e a configuração em níveis, tá certo? Então, vamos sempre fazendo as duas para cada exemplo. Aqui, Na11, número atômico do sódio é 11, então ele tem 11 elétrons. Vamos pegar os 11 elétrons que ele possui e vamos fazer essa mesma configuração seguindo aqui esse diagrama. Então, vamos lá. A primeira seta, sempre começamos no início aqui, ó, 1s2, terminou a primeira seta, volta lá para cima e começa a segunda. 2s2, descendo aqui dá 2s2. Terminou essa segunda seta, você volta lá para cima e começa a terceira. Descendo aqui nessa terceira seta, primeiro nós temos 2p6. Agora você precisa contar para ver se não já atingiu o número de elétrons que veio aqui. É 11, número atômico 11 elétrons. Então, não posso ultrapassar 11. Não pode ser 10 nem 12, tem que ser 11. Então, a gente conta aqui quantos já tem, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Então, nós temos 10 para 11, falta 1. Então, eu vou continuar lá onde eu parei. Observe que nós paramos aqui em 2p6. Descendo aqui, nós vamos passar por cima de 3s2. Então, eu vou colocar 3s. Se eu colocar o 2, vai para 12, porque já tem 10. Tá certo? Então, eu só preciso de 1, porque aqui é 11, eu já tenho 10, então eu coloco 3s1. Né? Aí você pode perguntar, mas pode colocar menos de 2? Se o S é 2, eu posso colocar menos. Eu só não posso colocar mais de 2. Por exemplo, aqui, ó, o P é 6. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, a quantidade que eu necessitar. Eu só não posso colocar 7. Eu só não posso ultrapassar esse valor. O D é 10, mas eu posso colocar qualquer valor menor do que 10. De 10 para baixo eu posso colocar qualquer valor. O F é 14, eu posso colocar também qualquer valor de 14 para baixo. Eu só não posso ultrapassar esse valor porque é o limite máximo, tá certo? Então aqui nós completamos, ó, 2 com 2, 4, 10 com 1, 11. Aí fizemos a configuração do sódio. Essa configuração foi feita em subníveis. Agora vamos transformar essa configuração em níveis. Então nós temos aqui a camada 1, temos a camada 2, observe que aqui é 2 e aqui também é 2, e temos a camada 3. Então, a camada 1, se a gente observar lá no nosso diagrama, é a camada K. Então, no lugar do 1, eu vou colocar o K. E é igual, tem 2 elétrons aqui nessa camada, K é igual a 2. A camada 2, a gente observando aqui, é a camada L. Então, eu vou trocar aqui a camada 2 pela letra L. E vou ver quantos tem aqui na camada 2, quantos elétrons. Observe que eu tenho a camada 2, eu tenho esse 2 aqui e esse 2 aqui. Né? Tudo pertence à camada 2. Aí, somando aqui, eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho mais 6. Então, 2 com 6 vai dar 8. Tá certo? Temos aqui a camada 3, também a camada 3, observando o esquema aqui, é a camada M, ó. Então, eu vou trocar o número 3 pela letra M, que é igual. E nessa camada M, nessa camada 3 aqui, eu só tenho um elétron, então M é igual a 1. Então, fizemos aqui a configuração também em níveis. Tá certo? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Aqui nós temos o cálcio, número atômico 20, então ele possui 20 elétrons. Vamos fazer a distribuição, seguindo aqui o mesmo esquema até completar 20. Quando chegar em 20, a gente para. Então, vamos lá, né? Seguindo aqui, ó.
um S2, tá aqui um S2 na primeira seta. Um S2. Terminou a primeira seta, você volta para a segunda, 2S2. 2S2. Coloquei aqui. Terminou a segunda seta, volta para a terceira, ó. 2P6, 3S2. Observe que essa terceira seta, ela passa por cima de dois valores, 2P6 e 3S2. Então, vamos colocar aqui, ó, 2P6 e 3S2. Vamos contar quantos já tem? 2 com 2, 4, com 6, 10 e 2, 12. Então, é 20, falta muito ainda, só temos 12. Então, chegamos em 3S2. Voltando aqui, nós paramos aqui, ó, 3S2. Terminou a terceira seta, volta lá para cima e começa a quarta seta, ó. Descendo nessa quarta seta, nós temos aqui 3P6. Então, vamos colocar aqui, ó, 3P6. Vamos contar agora, 2 e 2, 4, com 6, 10, 12, com 6, 18. Já temos 18. Para 20, faltam 2. Paramos em 3P6. Voltamos para lá. Está aqui 3P6, ó. Continuando essa seta, nós vamos parar aqui em passar por cima de 4S2. Então, vamos colocar aqui 4S2. Agora, eu acho que completou. Ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20. Então, completamos os 20 elétrons certinho. Então, aqui nós concluímos a configuração em subníveis. Agora, vamos pegar essa configuração em subníveis e vamos transformar ela em níveis. Então, vamos lá. Aqui nós temos a camada 1. Temos a camada 2, observe que aqui é 2 e aqui também é 2. Temos a camada 3, esse 3 aqui e esse 3 aqui. E temos também a camada 4, que nós já temos 4 níveis. A camada 1, nós já aprendemos que é o K, né? É a letra K. Então, eu vou colocar no lugar do 1, vou colocar aqui o K. É igual, e aqui nós temos 2 elétrons, então K é igual a 2. A camada 2 é a camada L. Então, no lugar do 2, vamos colocar o L, que é igual, e vamos somar o que está nesse 2 com o que está no 2 de cá. Aqui tem 2 elétrons e aqui tem mais 6. 2 e 6 vai dar 8. Então, ela é igual a 8. A camada 3, está aqui, é a camada M. Então, no lugar do 3, vamos colocar o M, que é igual, e vamos somar os elétrons desse 3 com os elétrons do 3 de cá. Então, 2 mais 6 vai dar um total de 8 também. E temos aqui a camada 4, voltando aqui no esquema, a camada 4 é a camada N. Então, vamos trocar o 4 pela letra N. E nessa camada 4, nós só temos aqui 2 elétrons. Então, N é igual a 2. Então, é bem tranquilo você fazer a configuração em nível depois que você já fez em subnível. Vamos para a nossa letra D aqui, né? O nosso quarto exemplo. É o bromo, número atômico 35. Então, 35 elétrons. Vamos lá, seguindo o esquema aqui, ó. 1S2. 1S2. Terminou a primeira seta, começa a segunda, 2S2. 2S2. Terminou a segunda, começa a terceira tem 2P6 e 3S2. Então, vamos colocar logo aqui 2P6 e 3S2. Tá certo? Voltando lá, terminou a terceira seta, voltamos lá para a quarta seta. Ó. A quarta tem 3P6 e 4S2. 3P6 e 4S2. Vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 35 está longe. Então, paramos em 4S2. Voltamos para lá. 4S2 está aqui, já terminou essa seta. A gente começa a outra seta, a quinta seta. Ao descer nessa quinta seta, nós temos aqui 3D10 primeiro. Vamos colocar logo aqui 3D10. Observando para não ultrapassar o valor, né? Que é 35. 3D10. Então, nós já temos 2, 4, 10, 12, 18, 20. Já tem 30. Já temos aqui 30. Observe que é 35. Então, só preciso de mais 5. Nós paramos aqui em 3D10. A gente volta lá. Está aqui 3D, ó. 3D10. Descendo aqui nessa mesma seta, nós vamos passar por cima de 4P6. Eu não preciso de 6, porque já temos 30. E é 35. Eu só preciso de 5. Então, ao invés de colocar 4P6, eu coloco 4P5. Tá certo? Então, aqui 4P5. Aí, somando tudo aqui, dá 35. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e 35. Chegamos ao valor do bromo, que é 35. Tá certo? Então, observe que tinha 4P6, mas eu não precisei de 6. Então, nós já aprendemos que a gente pode pegar um valor menor se for necessário. Só precisei de 5, a gente só pegou 5.
Então aqui é a configuração em subníveis. Agora vamos fazer essa configuração em níveis. Eu tenho aqui a camada 1, a camada 2, eu tenho aqui a camada 3, agora observe que eu tenho esse 3 e o 3 que está aqui depois do 4. Tudo é da camada 3, certo? É porque como a gente segue a ordem de energia, então às vezes um número menor fica na frente de um maior. E temos aqui a camada 4 também. Agora eu tenho esse 4 aqui e esse 4 de cá que está depois do 3. Então tudo que for 2 aqui embaixo é da camada 2, tudo que for 3 é da camada 3, tudo que for 4 é da camada 4. A camada 1 nós já vimos que a camada 1 é a camada K. Então K é igual e temos aqui 2 elétrons. A camada 2 é a camada L. Então L é igual, e nessa camada 2 eu tenho 2 elétrons aqui em cima, e com mais 6 aqui vai dar 8. É igual a 8. A camada 3, está aqui a camada 3 é a camada M, vou colocar aqui M é igual. Aí eu tenho esse 3 aqui, esse 3 e o 3 que está aqui depois do 4. Então nesse primeiro 3 tem 2 elétrons, no segundo 3 aqui tem 6, então 2 com 6 dá 8. E no terceiro 3 de cá tem 10. Então 8 com 10 vai dar um total de 18 elétrons, tá certo? E temos aqui a camada 4, que é esse 4 daqui e esse 4 daqui. A camada 4 é a camada N. Então nós colocamos aqui o N, que é igual. E nesse 4 tem 2 elétrons e no 4 de cá tem 5. Então 2 com 5 vai dar um total de 7 elétrons. Tá certo? Vamos agora fazer aqui o nosso último exemplo dessa primeira parte de configuração eletrônica. Aqui nós temos o césio, que é um elemento com número atômico mais elevado, né, 55. Então nós vamos fazer aqui essa configuração com 55. Então vamos lá. Seguindo a mesma ordem aqui, ó, um S2, seguindo o diagrama. Um S2. Vou colocar aqui. Certo? Aqui embaixo, um S2. Terminou a primeira seta, começa a segunda, 2S2. Terminou a segunda, começa a terceira, 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Terminou essa terceira seta, começamos a quarta. 3P6, 4S2. 3P6, 4S2. Tá certo? Terminou a quarta seta, começa a quinta. 3D10, 4P6. 3D10, 4P6. Paramos aqui, ó, 3D10, 4P6. Descendo na mesma seta, vamos passar por cima de 5S2. 5S2. Vamos contar para ver o valor, né? Se já não ultrapassou. É 55 aqui o número atômico, então vamos ver. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Então nós temos até o momento 38, não completou ainda. Né? 38 para 55, faltam muitos ainda. Paramos aqui em 5S2. Eu volto lá para o diagrama. 5S2 está aqui, ó, terminou a seta. A gente volta para a seta lá de cima, ó, para outra seta. 4D10. Então vamos colocar aqui embaixo 4D10. 4D10. Então vamos contar, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Então nós temos 48. 48 aqui para 55, faltam 7. Tá certo? Então 48 para 55, faltam 7. Então nós vamos voltar lá. Tá aqui 4D10, ó. 4D10. Continuando nessa mesma seta, nós temos aqui 5P6. Aí nós colocamos aqui, ó, 5P6. Certo? Então tinha 48. Com 6 foi para 54. 54, só falta 1 para 55. Então nós paramos em 5P6. Voltando lá em 5P6. Tá aqui, ó, 5P6. Continuando nessa mesma seta, nós temos 6S2. 6S2. Se eu colocar aqui 6S2, vai ultrapassar, porque eu já tenho 54. E é só 55, então eu só preciso de mais um. Então, ao invés de colocar 6S2, eu coloco 6S1. Aí completei os 55, tá certo? Agora vamos fazer essa configuração aqui em níveis. Camada 1, camada 2, a camada 3 aqui, ó. A camada 4, é tudo que for 4. A camada 5 e a camada 6. Então vamos à camada 1, é a camada L, tá aqui, a camada K. A camada K é igual, aqui nós temos 2 elétrons.
A camada 2 aqui é a camada L. Então, se a gente observar aqui a camada 2, é a camada L. Colocamos aqui L é igual. E nessa camada 2, nós temos aqui 2 elétrons aqui e 6 elétrons aqui. Então, vai dar um total de 8. Camada 3 tem aqui esse 3 daqui e o 3 que está aqui depois do 4. Então, tudo é camada 3. A camada 3 é a camada M. Então, vamos colocar aqui M é igual. E vamos ver que o que tem nessa camada 3. Aqui nesse 3 nós temos 2 elétrons. Nesse outro 3 aqui tem 6. Então, 2 e 6, 8. E no 3 de cá nós temos 10. Então, 8 com 10, 18 elétrons. Tá certo? Vamos para a camada 4. A camada 4 é a camada N. Então, tá aqui, camada N é igual. Tá certo? Agora, a camada 4 tem esse 4 aqui, que nós temos aqui 2 elétrons. Tem o 4 de cá, que nós temos mais 6 elétrons. Então, 2 e 6 dá 8. E tem esse outro 4 de cá, que tem mais 10. Então, 8 com 10 vai dar um total de 18 elétrons na camada N. Nós temos aqui a camada 5. A camada 5 é a camada O. Tá certo? Aqui, ó. Então, camada O é igual. Nós temos aqui, ó, esse 5 daqui que tem 2 elétrons e esse outro 5 aqui que está depois do 4 que tem 6 elétrons. Então, 2 com 6 é igual a 8. E temos aqui também a camada 6. A camada 6 é a camada P. Nós colocamos P é igual. E nessa camada 6 só temos aqui apenas um elétron. Então, P é igual a 1 elétron. Tá certo? Pronto, pessoal. Assim nós concluímos a nossa videoaula, tá certo? E na próxima estaremos continuando aí com configuração eletrônica, porque nós temos ainda a configuração de íons, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.